Olá, que tal? Que tal? Que tal? E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos por mais um vídeo aí, mais um podcast Coluna Cerebral, em que a gente vai mostrar para vocês e vai compartilhar com vocês uma situação que eu estou vivendo agora. Então é legal trazer situações da nossa realidade para compartilhar. E o nome que eu coloquei, o tema que eu pensei é Projeto Paralelo. Pois é, Projeto Paralelo. Ah, o dia a dia da gente acaba se prendendo à nossa rotina, à nossa vida profissional, a tudo que a gente se dispõe a fazer de um modo geral. E isso faz com que a gente fique preso e não consiga pensar em outras situações, a não ser que somos provocados a. Então, quando eu falo de projeto paralelo, eu estou falando de você para você, sabe? É o seu projeto, o seu formato. O que você pode fazer com aquela meia horinha que você tem fora do trabalho, aquela horinha que você tem que é para você. Tem um cara que eu sigo, o nome dele é Vance Schneider, todo gringo, né? Que ele produz vários artigos, eu assino a newsletter dele e me inspira muito. Tem um outro chamado Thiago, mas no Instagram dele é Tira do Papel, que ele também tem livros, tem iniciativas aí no YouTube e no Spotify que também me geram vários insights, assim. Então, eu quero falar um pouquinho de projeto paralelo para você, no sentido de você conduzir um projeto, produzir um projeto por você mesmo. Eu sou Fernando Novaes da Silva e sou professor da Faculdade Sanspeg na disciplina de Gestão de Projetos. Mas são projetos inovadores. Por quê? Porque eu não trato de projetos comuns. Inclusive, eu utilizo a metodologia do design para fazer a condução desse projeto, né? Aquele método ali centrado no humano, né? HCD, Human Centered Design, e ao mesmo tempo voltado para a metodologia do design, que é a observação, a ideação, depois a prototipagem e no final a entrega, que é a apresentação, o compartilhamento do que você aprendeu, construiu, enfim, pensou, o produto que você fez, a apresentação do seu resultado, né, do resultado daquele projeto. Portanto, quando eu falo de projeto paralelo, eu penso da mesma forma, né? Pode ser um trabalho, pode ser algo simples que você cria e publica e, pasmem, isso pode mudar a sua vida. Assim como eu tenho esse podcast e está mudando a minha vida, porque eu estou recebendo muitas mensagens de nossa, que legal, o pessoal acompanhando, pessoal, alguns falando, mas esse foi muito longo, aquele foi mais curto, né? Cada um fazendo a sua abordagem. Quanto mais feedback você tem, melhor no seu projeto. Por quê? Porque é uma oportunidade de você melhorar. Ontem mesmo eu estava fazendo uma formação sobre a minha equipe de apoio à disciplina que eu dou, no PIPA, e eu falei para a equipe, durante a minha carreira, né, já tinha muito contato comigo, mas não era a minha equipe. Agora eu estou com eles sendo a minha equipe, e até que eles fossem a minha equipe, eventualmente vinha alguma observação. Mas agora eu estou mais próximo dele, eu realmente vou ter a oportunidade de conduzi-los, liderá-los, orientá-los, né, do formato que eu gostaria. Mas até agora ainda não era uma equipe, então a gente falava esporadicamente, apenas algumas iniciativas, alguns atrevimentos, né, posso dizer assim. Por quê? Porque para mim não é atrevimento, mas talvez para eles fosse, né? Muitos deixaram de falar algumas coisas para mim, porque vou falar pro Fernando, deixa ele e tal, vamos só conduzir aqui, aceitar. E eu não sou assim. Quando eu vejo alguma coisa que eu não concordo, ou que eu não acho que tem uma oportunidade de melhoria, eu tento, de uma forma respeitosa, educada, colocar a minha ideia na mesa também, né? Mesmo que seja para dizer, não, nesse momento não vai ser, não vai dar. Mas eu busco um canal de abertura para que eu possa também compartilhar os meus conhecimentos e contribuir com aquele projeto. E o fato de eu não concordar não quer necessariamente dizer que eu não gosto ou não vou fazer, eu só quero contribuir.
E todas as contribuições, né, que eu recebi dessa equipe, que agora é minha equipe, e nessa reunião estava a Sigrid, que é uma pessoa incrível, querida, a Estela também, que sempre me ajudou muito com o feedback, a Márcia não estava, mas estava a equipe da Márcia. Todas essas pessoas trabalham no Sanspeg e querem sucesso do Sanspeg. Sanspeg é a faculdade que eu trabalho. Então, essas pessoas que estavam nessa reunião estavam ali querendo contribuir, tá? É lógico que o projeto nesse momento não era meu projeto, né? É um projeto da instituição, então tem um fator ali empregatício, não é um projeto livre. Mas o que eu quero dizer é que toda vez que você puder contribuir, mesmo que seja com uma crítica, contribua, né? Faça de forma respeitosa, faça de uma forma não tóxica, não agressiva, né? Tem o livro do Marshall, né? Do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Use as técnicas de lá. Fale sempre da sua perspectiva, né? Não apontando ao outro, né? Não ofendendo o outro, mas falem. Porque toda vez que alguém me dá um feedback, eu melhoro. Desde que faça sentido para mim, obviamente. Mas como eu lido com educação, normalmente as pessoas, os educadores que trabalham comigo, essas que estavam na reunião, a maioria são profas, né? São professoras, são pessoas que trabalham com educação, têm um coração diferente. Eu vou até publicar essa frase, porque ficou bonito, né? Pessoas que trabalham com educação têm um coração diferente. Sim, porque a ideia realmente é a transformar de verdade a vida do outro, né? Eu estou falando de educação. Então, quando eu trabalho com formação de pessoas ou dentro de uma indústria, eu até quero transformar a vida, mas tem o lucro como fim. Na educação, não. O objetivo é aprendizado. Né? O lucro é consequência, não fim. Então, é diferente de você fazer um projeto para você ganhar dinheiro, né? Quem trabalha com educação, o coração é diferente. Mas eu só estou falando isso, né, para incentivar vocês a se manifestarem quando for necessário, a dar um feedback para alguém, mesmo que seja alguém no nível hierárquico acima. Encontre esse canal, esse caminho, para poder falar para essas pessoas qual que é a sua opinião, ou qual que é a sua ideia sobre aquilo. É lógico, acolhe o que foi dito, né? Tenta fazer uma crítica coerente, né? Relevante, não comentar por comentar, mas com certeza isso vai contribuir para o crescimento dessa pessoa, né? E pode ajudar muito você também na percepção dessa pessoa com quem você está contribuindo. Vou dizer assim, essa equipe que eu formei, eu aceitei participar, ser líder deles nesse projeto. Então, e eles também aceitaram. Não aceitei nada, porque eu estou sendo pago, eles estão trabalhando. Não. Porque as pessoas desistem dos seus líderes, né? Então, é uma troca. É uma troca. Portanto, dê feedback, aceite feedback. Dito isso, voltemos para o projetinho paralelo. Por que projetinho? Porque eu estou falando de projeto pessoal mesmo, um projeto paralelo pessoal agora, né? Aquele projeto que você quer fazer para você. É um trabalho, pode ser uma coisinha, como eu falei, pode mudar a sua vida. Quando você compartilha suas opiniões, você faz um preparo, né, para compartilhar, você pode contribuir também com a vida de outrem, né, de outras pessoas, e aí sim você consegue transformar a vida. Eu vim para a educação nesse formato, né, querendo transformar as vidas das pessoas, assim, de uma forma justa, coerente, respeitosa, mas sendo percebido como uma pessoa que faz isso. Então, quando você faz um vídeo, um artigo, um projeto paralelo, você pode mudar a vida de muita gente. Então, você assuma do seu repertório. Eu tenho certeza que eu tenho muita coisa a aprender com vocês. Entende isso? A aprender com vocês. Então, quando você publica algo seu, real, né, você impacta a vida, você gera insights no outro, você olha, você entrega a sua perspectiva. Então, um projeto paralelo pequeno pode transformar profissionais, pode transformar um problema, pode mostrar outra perspectiva de solução. Então, geralmente a gente senta, planeja, cria estratégia, mas a gente pensa muito. E depois a gente fica inventando desculpa para não fazer, entendeu?
Eu mesmo faço isso o tempo todo. Então, tenho ideia para pequenos artigos, eu escrevo, às vezes eu apago, às vezes eu publico. Não é tudo que eu escrevo que eu jogo ao léu. No LinkedIn eu tenho mais de 100 textos, né? Mas aqui no computador eu devo ter mais uns 50, entendeu? Porque eu não publico tudo. Porque às vezes a gente acha que tá ruim ou que não tá perfeito, né? E fica buscando a perfeição. Eu não sou perfeccionista, não. Eu gosto de fazer e eu vou em frente, mas tem muita coisa que a gente deixa de fazer e tá deixando de ajudar pessoas. Então, eu lembro uma vez que eu terminei um artigo e foi muito rápido para escrever. Muito rápido, porque o negócio tá na cabeça, você começa a escrever. E quando você publica, você sempre tem aquela sensação de que faltou escrever alguma coisa. E, poxa, eu citei algumas pessoas, né? Eu sempre cito pessoas e referências nos meus artigos. E essa pessoa me ligou, falou, cara, Fernando, pô, obrigado, cara, você ter me citado lá, vou comentar e vou publicar o seu artigo. Eu tinha acabado de começar a minha newsletter no LinkedIn. Newsletter é como se fosse um blog jornalístico que fica de mês em mês sai uma publicação. Eu quero aumentar a frequência, mas é que tá apurado para mim, mas eu quero aumentar a frequência. De qualquer forma, quando eu comecei a publicar, eu marquei esse colega me agradeceu, e esse colega falou, eu vou jogar no meu grupo. Eu tinha 50 inscritos. Ao final do dia eu tinha 700 inscritos. Tem noção que é isso? Por quê? Porque foi o grupo, ele jogou no grupo dele, no grupo dos clientes dele, então eu não sei se escrevi muita besteira lá. Mas a princípio 700 pessoas gostaram. E é assim que eu comecei minha newsletter. Então, e foi enriquecendo o trabalho desse cara, que é um cara que é parceiro, é um cara incrível. Jackson é o nome dele. Ele trabalha aqui em Joinville, empresário, empreendedor, um cara incrível. E, poxa, ele compartilhou com a rede dele, e a rede dele extremamente engajada, né? Eu nem conhecia, então aprendi isso. Então, olha que fantástico. Se você tiver essa oportunidade, faça isso. Faça isso. Mas não pode pensar muito, tem que soltar. E que venham as críticas, porque são degraus para você subir, oportunidades de melhoria. Use essas críticas para você melhorar. Eu lembro, a última crítica desse grupo que eu agora estou liderando, foi porque eu escrevi um erro de português, num material formal, um erro de português. Sim, faltou um revisor, eu errei, me equivoquei, eu pedi desculpa e expliquei tudo que a pessoa criticou. E aprendi muito, porque eu falei, poxa, vamos errar outra coisa agora, isso não, né? Então, é importante, e às vezes são 5 minutos que você usa da sua vida para fazer um projeto paralelo, algo assim. Então, a gente pode analisar e encontrar inúmeras situações do nosso cotidiano para compartilhar. Essa que eu estou compartilhando com vocês nesse momento. Mas o fato é, o que se faz é o que conta. Não adianta ficar na cabeça, não adianta ficar aqui no meu computador, entendeu? Você tem que ter algum tipo de ação junto com a sua intenção e fazer, executar. Não adianta você ter apenas a ideia, apenas a intenção. Isso não adianta, isso não conta. Ninguém vai ver a sua ideia. Então, quando você pensa em projeto paralelo, você tem que pensar em algo que você consiga executar, mesmo que pequeno, né? Eu falei de projetinho e tal. Pense em algo que você consegue executar. No final, você vai fazer. E como eu falei, pode mudar a vida, é porque assim, ó, eu vou fazer um cenário aqui com vocês. O meu podcast. Vou pegar um exemplo de mim mesmo. Eu faço podcast aqui, né? Aqui no meu escritório. Esse podcast dele pode sair eu posso subir para o Spotify, eu posso subir para o YouTube, dele também pode virar um texto de blog. Nesse texto eu posso pegar as palavras-chave e fazer uma lista e postar no Instagram e fazer uma chamada para ação para os outros materiais, tanto para o YouTube quanto para o Spotify, quanto para o próprio LinkedIn, que é onde eu publico ele escrito.
Desses 4 materiais que saíram, eu posso fazer um infográfico ainda no Canva e postar no Pinterest, certo? Desse infográfico eu também posso recortar esse infográfico em 5 e virar mais uma postagem no Instagram. Nem tô falando de TikTok, hein? Porque esse vídeo aqui também podia picotar e fazer TikToks dele. Esse finalzinho agora de como fazer, por exemplo, que é um passo a passo. Poderia ser mais um material. Depois disso, você pode estruturar um curso. Lembra que eu comecei falando do design? Porque tudo isso é observação, ideação, que é um monte de ideia que eu estou dando agora, prototipagem, que é fazer tudo que eu estou falando agora, que eu vou fazer, e, no final, a apresentação. Então, olha quanto material que sai de uma ideia, de um texto simples, entendeu? E aqui eu estou falando de um texto de compartilhamento, de como fazer um projeto pequeno, curto, com algo que você sabe, com algo que você acabou de aprender. Tem um autor de vários livros voltado para marketing, e ele aborda muito o marketing digital. O nome dele é difícil de falar, mas ele é muito conhecido como Gary Vee. Você procurar nas redes sociais, Gary Vee, é G-A-R-Y, Gary, né, de Gary, V, de V, porque é Vaynerchuk, é um nome diferentão, assim. Cara, o Gary Vee é o maior produtor de conteúdo do mundo, e ele diz que tudo é marketing. Everything is marketing. Né? Mas quando ele diz que tudo é marketing, é que o dia dele inteiro é marketing. Tá? É lógico, ele tem aquele cara seguindo ele o tempo inteiro, filmando tudo que ele faz, gravando falas, vozes, pensamentos, insights, o tempo todo, reuniões. Ele vai para reunião, ele grava a reunião, ele grava tudo, o tempo real, 1 milhão de coisas acontecendo. E ele tem uma equipe por trás para ficar produzindo esse monte de conteúdo que eu falei, que pode reverberar de um texto simples. E ele já é o Gary Vee. Mas é lógico que ele tem ideias interessantes para compartilhar, né? Existem pessoas que a gente não quer ouvir. Então, né, leiam, estudem para conseguirem ter insights, repertórios interessantes para serem compartilháveis, né? Senão ninguém vai querer te ouvir se você só fala besteira, ou só lê besteira, ou só tem insights de coisas não úteis, tá? Aqui eu coloquei aqui 4 situações que você pode fazer: produzir o seu texto, que é o seu roteiro. Aí do texto você vai, grava o vídeo. Do vídeo você pode picotar e fazer mais mini materiais para redes sociais. Esse texto você também pode postar no LinkedIn com os links para esses outros materiais. Disso também dá para sair o infográfico, né, de toda o mapa mental também, de toda essa conversa que a gente está tendo aqui agora. E ao final você ainda criou sua metodologia, e se você quiser que eu ensine isso, você digite aqui e tal. Entendeu? Você criou até um curso, se você quiser, no final disso. Eu só estou dizendo uma forma de você monetizar o seu conhecimento e fazer com que você vire autoridade nisso que você falou. Tá? Então eu acabei de falar uma sequência básica, monetizável, que muitos estão fazendo por aí nas redes sociais, utilizando Instagram, estratégias de gerenciamento de urgência, né? Gerar urgência nas pessoas, né? Que é esses lançamentos de produtos digitais. Né? Eles usam várias estratégias com gatilhos mentais, depois lançam um produto. E tá tudo bem ganhar dinheiro com isso. Né? O que eu estou dizendo é que você também, o que eu estou falando para vocês é que vocês também podem fazer isso. Não naquele formato digital, ou também naquele formato que a gente vê aí os grandes influenciadores fazendo, mas do jeito que eu falei aqui, despretensiosamente, ao ponto que isso vire uma rotina. Porque quando você for realmente percebido, entender o seu nicho, o que você gosta de falar, quando você conseguir se manifestar como uma autoridade naquele assunto, é porque realmente você já está sendo percebido assim. Aí, talvez nesse momento seja o momento de você investir e realmente isso possa ser que vire um business, um negócio realmente lucrativo. Mas agora faça o seu protótipo, né? Como o método design faz muito isso, né? Prototipa isso que eu acabei de falar, vê até onde você consegue fazer e faz.
Vê até onde você consegue e faz. Mas tem que fazer, tem que executar. Aqui, Fernando, coluna cerebral, inteligência social na prática. Bora!